Olá a todos, meu nome é Gabriela. Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui do Café Tecnológico. Olá, Lorraine vai se apresentar agora para nós. olá a todos, meu nome é Lohane. Hoje nós estamos recebendo o professor Ronaldo Júnior de Oliveira. O professor ele possui graduação em Física pela Unicamp, mestrado e doutorado em Biofísica Molecular pela Unesp, com um período sanduíche em Nova York. E ele fez o seu último pós-doc no Centro de Física Biológica Teórica na Universidade Rice, em Houston, nos Estados Unidos. Ele atualmente é docente no Departamento de Física da UFTM e ele tem experiência na área de simulação computacional, dinâmica de proteínas e ribossomos, docking molecular e dinâmica de cromatina. E hoje o professor ele vai apresentar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre suas linhas de pesquisa. Bom, professor, então, para a gente começar a nossa conversa, a gente gostaria que o senhor contasse para nós um pouquinho como que surgiu o seu interesse pela área de atuação. Ah, legal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho esse projeto muito interessante desde quando começou e é super importante. Acho que esse modelo, né, de divulgação científica, né, uma conversa assim que a gente discute, expõe as dúvidas, né, e chama o pessoal. Acho muito legal. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado. Estou muito lisonjeado por ter sido escolhido para fazer parte desse projeto hoje. Então, como que começou? Aí é uma história muito longa, né? Eu acho que esse tempo da entrevista aqui, acho que nem daria para explicar, mas eu vou tentar atalhar. Eu sempre tive interesse, né, por ciências, né? Eu sempre tive muita facilidade, sempre gostei muito, sempre foi uma coisa muito natural, né? Mas, assim, durante a adolescência e depois até na faculdade, né, não sabia muito bem, né, que área escolher. Eu sempre gostei da ciência em geral, né? Eu nunca tive um assunto preferido. Mas um assunto que me fascina muito é a biologia, né? Eu sempre gostei demais da biologia. E aí, como eu tenho bastante facilidade com exatas, então acho que foi um pouco natural, né? Tentar aplicar as coisas que a gente aprende, né? Em física, química, matemática, em problemas da biologia. Então, naturalmente, conforme eu fui crescendo, né, ficando mais velho nessa área, então, naturalmente, foi conforme ia aparecendo as oportunidades, eu ia escolhendo. Então, a gente sempre teve muitas opções, né? Por onde eu passei, como você falou aí, foi uma formação bem ampla, né? Em questão de lugares. Então, cada lugar foram centros de pesquisa e ensino com tudo, né? A Unicamp tinha tudo. Então, naturalmente foi aparecendo, né? Eu fiz algumas ICs na física, né? Aí eu não gostei, na verdade não dava certo, não ia dando certo. Aí depois eu acabei escolhendo um curso de programação para fazer, porque eu já tinha também, desde criança, que eu programo, então eu falei assim, já que na física não está dando certo, então eu vou voltar para a área de programação. Aí eu achei que eu ia trabalhar com isso, mas aí depois, sem querer, eu caí numa IC lá no Instituto de Biologia da Unicamp. Aí foi lá que minha orientadora da IC, que foi a última que eu fiz, e o meu professor de Física e Estatística que foram me direcionando, né, mais ou menos, para essa área que eu tô hoje. Então foi bem, foi bem assim, aleatório, né, mas um pouco dirigido.
Tá certo. E quais foram os principais desafios do início da carreira dele? Que ponto você quer saber? Na graduação, quando eu entrei aqui, qual ponto? Na pesquisa. Na pesquisa em geral? Isso. Nas suas linhas, né? Você comandando as pesquisas. Ah, não. Então, eu comandando foi quando eu entrei aqui, né? Aí, no mestrado e no doutorado, até no pós-doc, a gente sempre tem pessoal mais velho, né? Os seniors, né? Que eu costumo falar, do nosso supergrupo. Como você falou aí, do centro lá de Houston, a gente é um supergrupo, assim, com mais de muita gente formou nessa linha, né? E aí, quando eu saí da Unesp e vim para cá, então acho que foi a maior, sim, um dos gargalos para mim na minha pesquisa foram os 2 primeiros anos, quando eu mudei para cá, que aí era tudo novo, o instituto era novo. Mas aí não tive tanta dificuldade também, porque essa foi também uma vantagem. Então, tive muito apoio, principalmente da reitoria, que forneceu os primeiros equipamentos que eu usei. O instituto forneceu os móveis, então o espaço para eu começar. Então, foi também uma oportunidade, assim, né, que eu escolhi vir para cá. Mas acho que a maior dificuldade, se eu tivesse que elencar, seriam esses 2 primeiros anos, né? Quando deixa de ter um grupo, né? E aí você passa a criar o seu. E, e uma coisa que eu senti falta e sinto até hoje é esse pessoal sênior, né? No instituto, para a gente poder discutir e fazer pesquisa. Mas também a gente agora está sempre viajando, encontrando, né, para discutir os projetos. Então, aos pouquinhos, esses problemas a gente vai resolvendo, né? Professor, em toda a sua trajetória acadêmica e profissional, qual que é um marco importante que o senhor consegue nos dizer? Um marco importante, eu acho que o marco importante foi quando eu comecei a programar na quinta série. Foi quando aquele foi um marco importante, porque meu primo era programador e eu também não sabia, né, criança ainda. E aí ele me deixou um livro de programação em casa sem querer, ele falou assim, fica com esse livro aí. E aí eu comecei a estudar ele, comecei a fazer. Depois meu pai me colocou sem querer, ao invés de colocar numa escola na época a gente tinha que fazer, né, Windows, Word, Excel, esses cursos, quando era adolescente. Aí ele, sem querer, acabou me colocando numa escola que era de programação também. Então essas coisas foram se alinhando, sabe? E aí foi mais ou menos nessa época, acho que foi a quinta série. Quinta série foi onde apontou mesmo para chegar até onde estou aqui, né? Seguindo agora a conversa para alguns dos principais temas da sua pesquisa, a gente vai começar com simulação de proteínas e RNA. E quando a gente ouve falar sobre simulação computacional, o que exatamente está sendo simulado ali? Então, esse é um ponto bem interessante, né? Sim, a gente tem os fenômenos, né, que a gente observa na vida real. A gente também tem os experimentos que a gente faz em bancada, né? Então, como vocês, assim, a gente pode ter uma bancada, ir lá, fazer, petar, misturar, ver o que vai acontecer, medir. Essa é uma maneira, né, de fazer ciências. E quando a gente fala de simulação, então, ao invés de a gente fazer o experimento em bancada,
a gente faz um experimento computacional no computador. Então, por exemplo, você tem um carro, né? Você quer verificar qual a eficiência do seu airbag. Há uma maneira, na prática, teórica, você pegar esse carro e bater com ele numa parede e através de vários sensores, né, identificar como que funciona, se o airbag foi eficiente. Essa é uma maneira. Mas você teria que fazer esse experimento muitas vezes até encontrar um bom airbag, né? Que salve uma vida realmente. E você, em geral, não pode colocar uma pessoa lá também. Você tem que colocar um boneco. Então, ali você já está simulando já uma situação da vida real. E também, usando esse exemplo, ficaria muito caro para você toda vez detonar um carro na parede e verificar. Então, o que a gente faz? Como a gente já conhece muito bem como funciona o nosso mundo macroscópico, a gente já conhece praticamente todas as leis da física do mundo macroscópico, que são as leis newtonianas, né, de Newton. E funcionam bem para várias situações, né? Não é perfeita, mas funciona muito bem para várias situações do cotidiano. Então, ao invés de jogar esse carro na parede, a gente pega e, através de equações de dinâmica, mecânica e termodinâmica e todas e tudo que a gente já sabe por enquanto, né, de física, porque a física vai evoluindo também, a química também, tudo vai evoluindo, né? Então a gente consegue implementar essa dinâmica, esse movimento, né, esse experimento no computador. Então você, através de equações, né, que se movem no tempo, a gente consegue fazer simulações tanto numérica, né, para entender como que um determinado fenômeno acontece, quanto também simulações onde a gente consegue colocar explicitamente um objeto, né? Então, você poderia colocar um carro, né? Mapear o formato de um carro e se movendo, não só como uma partícula, né? Como a gente aprende no ensino médio, mas você pode colocar também como um corpo sólido e estudar esse movimento várias vezes. Então, na simulação, mas quando a gente fala em simulação, é isso. Você pegar um experimento que você faria no dia a dia, né? E implementar no computador e testar, né? Vários parâmetros. Isso ajuda muito. Porque no caso de simulação de proteínas, a gente quer entender como que uma proteína ela atinge sua conformação, né, num estado funcional. Porque à medida que a proteína, que é uma sequência de aminoácidos, se novela, ela pode passar por estados e esses estados não são tão favoráveis e aí esses estados podem acontecer agregação dessas proteínas e ela não chega no seu estado nativo que vai exercer sua função, né? E aí essa agregação ou estados mal enovelados pode levar a uma série de patologias, né? Que a gente tem até dói a espinha quando ouve, como, por exemplo, doenças neurodegenerativas, que é Parkinson, hepatite do tipo C, Alzheimer, Huntington e por aí vai. Creutzfeldt-Jakob, tem várias, insônia fatal, e tem um monte. E todas elas têm ingredientes comuns, que é a proteína, quando está no seu estado desnovelado, aberta, no caminho do seu estado nativo, ela encontra estados metaestáveis onde ela pode se aglomerar e vir a causar isso com o tempo. Então, para fazer esses experimentos, você pode fazer no laboratório e você também pode acelerar o estudo delas fazendo as simulações. Então, as simulações vêm para isso, vêm para auxiliar experimentos de laboratório e
criar, né, ajudar a criar novas teorias para poder prever situações lá na frente. Então, um exemplo, a gente tem, em geral, 20 tipos de aminoácidos, né, 21. E aí você vai sintetizar uma proteína, então uma combinação desses 20 pelo número de aminoácidos nessa sequência linear. Então, um exemplo que você poderia pensar é que para automatizar, né, o que é feito no laboratório, a gente pode tentar otimizar essas proteínas fazendo mutações pontuais nessa sequência. E aí você imagina, né, para fazer uma mutação, 20 possibilidades, né, mais ou menos. Para fazer a segunda, mais 20. Se você combinar isso, 20 vezes 20. Então, para fazer no laboratório, seria muito custoso, né? Levar muito tempo para fazer todas essas mutações, a não ser que você use uma plataforma também automatizada, como que o pessoal tem lá no Síntese, que são robôs. Mas isso são tecnologias muito específicas, né? Poucas pessoas têm acesso. Então, o que a gente pode fazer são simulações ou experimentos em sílico. Em sílico significa no computador. Você pode fazer uma simulação com as teorias que a gente já sabe hoje, fazendo essas mutações e tentando prever como que a estabilidade dessa proteína vai ficar depois que fizer uma dessas mutações. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, computacional, né, teve um grande boom aí na última década com o desenvolvimento de códigos para rodar em GPUs e agora, mais recentemente, né, esses códigos se adaptaram e melhoraram muito, como o pessoal fala por aí, né, de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, com isso, a gente aprendeu muito. Não foi só a máquina que aprendeu, não. A gente aprendeu muito também. Então, a gente consegue, nesse leque de combinações e permutações, escolher mutações que são mais eficientes para uma determinada função que a gente escolhe, sabe? Então, você pode fazer um experimento computacional utilizando o que a gente já sabe de teoria hoje, né, para tentar prever situações que você ainda não fez no laboratório. E aí depois a gente pode escolher algumas situações mais interessantes e entregar para o pessoal do laboratório para fazer os experimentos. Então, ao invés de fazer 20 experimentos, a gente pode sugerir 2 ou 3, né? E provavelmente um a gente vai acertar, ou nenhum, mas um ou dois a gente sempre consegue bons resultados, né? E isso daí barateia, né, o custo de se fazer experimentos de bancada e a gente consegue acelerar o desenvolvimento. Então, simulação é para isso. Otimiza, né, o tempo de bancada. Professor, e qual que é o maior desafio dessas simulações? É em relação ao tamanho das moléculas, o tempo de simulação, ou talvez o poder de máquina ali necessário para realizar elas? Então, a gente é interessante isso, né? Essa pergunta também, porque a maioria do pessoal experimental pensa muito que o gargalo é máquina, né? O gargalo é computador. E hoje em dia, para quem é da área, não é tanto, porque a gente tem acesso, no meu caso, né? O grupo ele tem acesso a muitos computadores, né? Muitas redes de computadores que a gente chama de clusters, e existem parques computacionais disponíveis para a gente poder fazer essas simulações. Então eu tenho uma infraestrutura, né, computacional no meu laboratório para poder fazer testes locais, treinar aluno, né, treinar pós-doc, se for o caso, mas as simulações mesmo, né, de produção, aquelas que vão dar o resultado para o artigo, para o TCC, a gente costuma fazer nesses parques computacionais. Então, por exemplo, tem o Senapad em Campinas,
tem o Grid Unesp do IFT, em São Paulo, na Barra Funda. Aí depois tem o Nacional, que é o Santos Dumont, em Petrópolis. A gente tem acesso, eu tenho projetos rodando nesses parques computacionais. E aí, quando a coisa aperta mesmo, aí eu rodo lá fora. Então, aí eu rodo em Houston, que é onde eu tenho acesso a mais de 160 GPUs. Posso rodar no grid americano, é o antigo Exceed, que eu tinha conta também, que aí é para fazer simulações assim de ponta, né? E aí, para o meu segundo trabalho, por exemplo, do doutorado, eu rodei na China, quando a gente precisou de, acho que 160 mil processadores. Então, eu digo que para teoria e para técnica que a gente já tem desenvolvida hoje, a gente tem computador suficiente para fazer. O que a gente não tem é mão de obra. Então, eu acho que o gargalo meu e de todos, o pessoal teórico, é assim, ter pessoas, né? O gargalo hoje em dia é pessoas. Então, você ter alunos engajados, você ter professores que colaboram naquele projeto que você pensou, montar uma equipe, né? Em geral, grupos teóricos são menores que grupos experimentais, mas mesmo assim, né, proporcionalmente, mas mesmo assim a gente precisa, né, de pessoas para fazer isso daí. Então, o gargalo maior são pessoas para fazer, porque projeto e computador a gente tem demais até. Professor, e uma outra linha de pesquisa são a simulação de cromossomos, né? E aí o senhor poderia falar um pouquinho para a gente, explicar o que são os cromossomos e o porquê de entender a sua estrutura tridimensional é importante para aprender o funcionamento das células? Então, essa é uma área que eu comecei agora, né? Praticamente, eu estou praticamente de IC, assim, de iniciação científica nessa área. A gente ainda está bem no começo, a gente está engatinhando, né? Tentando aprender, tentando entender como que essa área funciona, porque, na verdade, a área é nova também. Então, a gente ainda está muito no começo. Se a gente fizer um paralelo com a área de proteína, a área de proteína, se a gente pegar um marco que foi determinação das primeiras estruturas secundárias lá atrás, com Linus Pauling da química, depois experimentos de Watson e Crick, então isso aí foi tudo feito na década de 50, né? 1950. Depois veio Amundsen com o Nobel, década de 70. Depois teoria de superfície, né? Quando a teoria saiu, década de 90. Quando a gente teve as primeiras teorias que começaram a fazer sentido para essa área. Então você vê que foram pelo menos 30 anos de experimentos, mais 10 para estabelecer uma boa teoria. Depois, em 2023, a gente teve um Nobel na área teórica, né? Que foi o relacionado a estruturas de proteína. Então é uma área muito bem estabelecida, mas veja que foi né, quase aí 6, 7 décadas. Já no caso de estruturas e organização de cromossomo, é muito recente, é muito recente. A gente tem os experimentos de Kramer, que determinou que os cromossomos se separam, né, dentro da célula. A gente tem 23 pares de cromossomos, né, o humano, por exemplo, e esses cromossomos dentro da célula, eles não ficam todos misturados, eles ficam segregados. Então, por exemplo, um marco dessa área foi em 2000, pelo que eu entendo, né, foi no comecinho de 2000. Depois, os primeiros experimentos, que um outro marco foi
o experimento que calcula mais ou menos ainda, né, os contatos existentes dentro de uma estrutura de cromossomo, um cromossomo só, você consegue, ou todos ali dentro da célula, você consegue entender quais são as interações que ele acontece através de um experimento, que a gente chama de DNA ligation, que é comumente conhecido como Hi-C. Então, esses experimentos de Hi-C medem a frequência de partes do cromossomo entrando em contato. Foi em 2009. Aí, as primeiras simulações que a gente tem de modelos muito simples, que surgiram no nosso supergrupo aí, foi em 2015, 2016, que são simulações que a gente chama de coarsening, bem simplificadas. Então, a gente pegar um cromossomo 10, por exemplo, que tem 136 milhões de pares de base, a gente consegue fazer uma simulação usando uma que a gente chama de resolução de 50 kb, então 50 mil pares de base para uma bolinha na simulação. Aí, então, a gente vai ter 2.712 bolinhas mimetizando um cromossomo que tem 136 milhões. Então, você vê, ainda é muito, muito cru. Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer algumas simulações que trazem algumas informações importantes assim, né, da estrutura do cromossomo. E, diferentemente da proteína, onde a gente tem uma estrutura fixa, né, ou flutuações ao redor de estruturas bem determinadas, o cromossomo ele é fluido, ele não tem uma estrutura tridimensional final, como em proteínas. Proteínas, a gente pode falar que avançou rapidamente, apesar de todas essas décadas aí, porque a estrutura final, você já sabe que vai chegar em alguma coisa ali. A não ser proteínas que são intrinsecamente desorganizadas, mas isso vai ficar para uma outra conversa. Agora, no cromossomo, ele tem uma estrutura que a gente chama de uma estrutura líquida. Então, quando tem uma sequência de DNAs, eles se enrolam, essa fita dupla se enrola ao redor de proteínas, que são estonas. Essas proteínas ajudam a formar ali uma estrutura ao redor dessas estonas, né? Ele enrola. E aí, esse cromossomo, ele ainda se enrola, mais uma vez, e depois ele ainda fica um pouco mais compacto e segrega, como eu tinha falado no começo. Então, essa seria a estrutura de um cromossomo humano que a gente já sabe, né? Pelo menos nessa resolução que eu falei para vocês, né? 50 mil pares de base, né? 50 kbs, 10. Agora a gente já tem alguns experimentos a 1 kb e um pouquinho menor que isso, né? Mas aí só para regiões específicas. Então, ainda é uma área que está assim, bem no começo. Tudo que a gente faz, a gente tenta desenvolver novo, tudo é novo, não tem software padrão, não tem teoria padrão, não tem experimentos, então está tudo muito no começo. Então, por isso que eu escolhi trabalhar com isso também, que acho que é um problema bem aberto. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tá todo mundo no começo, tem grupos já que vem trabalhando há muito tempo, né? Algumas décadas também, né? Nessa área, mas é tudo ainda muito muito incerto. E a gente tenta entender a estrutura de cromatina, porque a gente sabe que ela vai levar a função que ela exerce, né? Então depois você vai transcrever esse DNA, vai traduzir, né? E vai formar as proteínas e duplicação celular também, que envolve a separação de cromatinas irmãs, né? Então você vai essa estrutura vai influenciar nessa divisão celular. E aí, se for uma divisão celular desenfreada, né, pode causar câncer.
Então, entender, por exemplo, pode causar uma série de patologias. Então, um outro modo, né, de atacar esses problemas que a gente, para a saúde humana, principalmente, que a gente tem hoje, ao invés de olhar para a proteína, é você olhar 2 passos antes, né? Que seria o cromossomo. Então, como que ele abre para determinadas regiões serem lidas, como que ele se fecha, como que ele se movimenta ali dentro da célula, com que outros a gente chama de nuclear bodies, né? Que outros corpos celulares que eles se interagem, porque não tem só cromatina dentro da célula, né? Tem um monte de coisa lá dentro, então que também interage. Então, o cromossomo para poder fazer para todo esse maquinário celular funcionar, né? Todo esse controle celular que a gente aprende funcionar. Então, seria onde começa mesmo, né? Toda esse funcionamento, né? Da vida e os problemas que a gente tem, né? Depois, com o tempo. Legal, professor. Quais são os próximos passos dessas pesquisas que o senhor vem desenvolvendo na área de simulação de cromossomos? Então, na de cromossomos, eu acho que, como a gente está olhando para a estrutura dela, um passo, assim, natural seria olhar para a dinâmica, né? Como a gente fez para a proteína. Então, para a proteína, a gente olhou para a estrutura, como que é a estrutura da proteína, e depois a dinâmica, como que ela se forma, né? Sua estrutura dimensional. Então, acho que simulações que a gente está fazendo, existem várias linhas que a gente pode seguir agora, né? Que a gente entendeu nesses últimos 2 anos, nesses últimos 3 anos. Uma delas é olhar para a dinâmica. Então, como que funciona a dinâmica desses cromossomos, né? Como que eles se movimentam ali dentro do núcleo. Tem alguns problemas que acontecem também, e aí tem cromossomos extra nucleares, né? Que vem a causar os gliomas, por exemplo. Então, esse é e aí o DNA, ao invés de ser linear, como a gente conhece, ele fica circular e causa essas doenças falciformes aí. Então, acho que agora é tentar olhar para esses problemas aplicados também. Essa é outra, essa é outra etapa. Mas, assim, eu sou muito apaixonado por ciência básica, né? Eu gosto de fazer aquela parte básica que depois todo mundo vai usar, seja agora ou daqui 30 anos. Então, eu faço algumas aplicações, mas o que eu procuro mesmo é desenvolver. Então, a gente vai tentar desenvolver teorias para isso, teorias mais robustas. A gente vai tentar desenvolver métodos computacionais cada vez mais eficientes para olhar resoluções maiores. Então, ao invés de aproximar 50.000 pares de base para uma esfera, a gente vai tentar fazer resoluções menores. Essa é uma linha. A outra linha é trabalhar com dados de imagem, que a gente já começou a fazer. Então, essa técnica de DNA e DNA ligation, que é o RIC, é uma técnica que te dá, né, informações de contato em 2D, e uma outra técnica que é bem recente também, no sentido das resoluções que estão melhorando, são técnicas de imagem. Para quem é da física ou da química, vai entender como técnicas de microscopia óptica, que você ilumina regiões do núcleo. Então, são técnicas assim extremamente sensíveis, né? Você tem que olhar numa região de micrômetros para nanômetros, e aí teu experimento tem que conseguir iluminar regiões
do genoma que está dentro do núcleo, não é iluminar a célula. Então, são experimentos muito, muito recentes, né? Poucas pessoas fazem isso. Então, eu estou trabalhando para desenvolver técnicas, né? Primeiro, para entender esses experimentos, não é nem teoria ainda. A gente está no estágio junto com o pessoal que desenvolve essas técnicas, para desenvolver essas técnicas experimentais, para desenvolver as técnicas de análise desses dados. Então envolve o que a gente chama de Big Data, né? Uma grande quantidade de dados. Cada um desses experimentos geram terabytes de dados, né? Trilhões de dados aí, informação. Então a gente precisa de técnicas eficientes para fazer a análise desses dados, né? Então, desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, é uma coisa que a gente está fazendo nessa linha, mas sempre utilizando a física e a química como base, né? Então, a gente chama de Physics-Based Machine Learning, ou aprendizado de máquina, né? Baseado em teorias da física. Então, a gente coloca os ingredientes que a gente já sabe da física nessas técnicas recentes computacionais. Então, esse é um caminho esse é o segundo caminho que a gente está tentando desbravar aí. Então, acho que é isso. Acho que essas seriam as linhas, né, de cromatina. E aí, se me permite também, na parte de proteínas, então seria um terceiro ponto que eu acho que o grupo vem desenvolvendo recentemente, que é simulações de grandes complexos proteicos que têm importância biológica, como, por exemplo, o spliceosome, o poro nuclear. Então, são sistemas proteicos enormes que a gente está assim num ponto bem recente, né, para fazer essas simulações, né? Então seria assim simulações de ponta, né? Seriam não simular uma proteína só, mas esses maquinários, né? A gente chama de maquinários biomoleculares. Então, esses maquinários biológicos, né, que têm importância para ler o genoma, para transcrever, como, por exemplo, no ribossomo, para traduzir uma sequência. Então, eu acho que na parte de proteínas ainda tem muito para fazer, porque pela minha fala de alguns minutos atrás, não é que está tudo resolvido, não. Isso aí só vai pavimentando, né, o caminho que a gente ainda tem que chegar, né? Por exemplo, ninguém ainda resolveu o problema do câncer, né? Isso que o pessoal fala por aí. Então, entender como que esses grandes maquinários biológicos funcionam através dos modelos simplificados, né, que a gente desenvolve, acho que também é uma área que a gente vai tentar seguir aí. São linhas de pesquisa fundamentais, né? Como foi dito anteriormente, otimiza o tempo de bancada em outras pesquisas e fundamenta pesquisas em diferentes áreas, né? E, na sua opinião, que impacto esse tipo de pesquisa pode ter no futuro para diferentes áreas também, como medicina, biotecnologia, ou até mesmo na área de materiais, materiais inspirados em sistemas biológicos? Então, vamos começar pelo de materiais. De materiais, a gente pode... Uma área que eu trabalho é desenvolvimento de biosensores. Não falei muito, mas é uma área mais aplicada. E especialmente com o pessoal de Uberlândia, né? Da UFO de Uberlândia. Da UFO. E a gente tem os sensores, como vocês podem pensar, tem a sua parte eletrônica, e o biosensor vem da parte
de proteínas ou biomoléculas ou RNA que ficam na última camada para tentar realizar uma função, né? Então, acho que essa é uma aplicação super interessante, como, por exemplo, um biosensor para determinar se a pessoa tem Covid ou não. Então, são coisas que a gente pode ver um impacto imediato, e já são coisas que a gente já vem fazendo há alguns anos. Então, eu acho que para a área de desenvolvimento de novos materiais, baseado em sistemas biológicos, então seria o primeiro, dado a nossa região, seria baratear o custo, né, de exames e técnicas que a gente já tem, que são muito caras, né, para você fazer, né, isso ia deixar mais popular, né, vários tipos de exame, como, por exemplo, testes de glicose, né, e por aí vai. Então, seria já uma aplicação direta para a área da saúde, né, que seria baratear. Outra coisa é criar novos, né, novos exames, novos métodos, né. Outra área que a gente trabalha com o pessoal da química da UFTM e da UF também, e agora mais recentemente com o pessoal da USP de São Carlos, é desenvolvimento de fármacos. Então, a gente pode desenvolver fármacos que interagem com a proteína, ou potenciais fármacos, para tentar tratar alguma saúde, né, alguma condição humana, né, que vai melhorar a nossa saúde. Então, esse também é uma área, como, por exemplo, chagas, leishmaniose, hepatite, cândida. Então, são biomoléculas que a gente desenvolve para a área da saúde. Então, isso impacta diretamente, né, na área da saúde. E a outra é também o desenvolvimento de novos algoritmos, né, mais eficientes. Então, esses que a gente desenvolve para tratamento de grandes quantidades de dados, pode ser aplicado em várias áreas de ciências de dados, né? De cientistas de dados podem utilizar depois desses algoritmos nas suas áreas. Então, técnicas de clusterização de dados, técnicas de linearização, agora mais recentemente técnicas de visualização. Então, você tem um experimento que tem um monte de coisa, você quer visualizar aquilo ali. Você pode estender isso daí não só para sistema biológicos, como outros tipos de sistema também, desde que você adapte o core, né, o núcleo desse kernel desse algoritmo. Então, pode ser aplicado. E, por exemplo, outro exemplo seria a equação de difusão que a gente trabalha. Então, a gente usa para proteína, agora estamos aplicando em cromatina, mas ela pode ser também utilizada no desenvolvimento de novos materiais, onde você vê a difusão, né, do fluxo de calor passando por uma determinada chapa, alguma coisa desse tipo. Então, você pode usar essa equação de difusão ou os algoritmos, né, que a gente desenvolve para fazer esse tipo de tratamento, para desenvolver novos materiais ou até estudar hidrodinâmica de sistemas, como, por exemplo, avião, carro, e por aí vai. Então, a gente tenta sempre fazer uma pesquisa básica que pode depois ser modificada, né, e aproveitada em outras áreas também. Isso é uma coisa que eu tento sempre ficar atento. Eu falo porque eu também pego emprestado muita coisa de outras áreas, né? Como vocês perceberam, na minha cabeça não existe uma disciplina, né, fixa, né? Para mim eu sempre trabalho dirigido a problemas. Então, às vezes a gente tenta, né, num projeto falar, isso aqui depois vai ser poder usado para isso e para aquilo.
Mas, em geral, eu começo do problema, pelo problema. Então, a gente senta, né, os colaboradores, e a gente identifica um problema, né, e a gente tenta resolver aquele problema específico de uma maneira mais abrangente possível, né, criando teorias assim, ou métodos que depois vão poder ser aplicados não só para aquele problema, mas para vários outros. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente tenta aplicar em outras áreas. Eu não tento aplicar em outras áreas porque eu sou muito interessado na área de biológicas, né? Mas poderia ser facilmente aplicado em outras áreas. Então, por exemplo, a equação de difusão pode ser usada para fazer tratamento de ativos, né? Na área de econômica, então física, de economia, essas coisas. Então dá para aplicar bastante coisa depois. O senhor comentou que recentemente fez o pós-doutorado nos Estados Unidos, né? E como que foi essa experiência? Ah, foi bem legal, foi bem bacana. Eu já tenho, assim, uma experiência de ir para lá, né, de vez em quando. Então, eu já fiz o meu doutorado de sanduíche, já foi lá na Universidade de Nova York, em Stony Brook, foi por um ano. Então, eu tive uma experiência como aluno, onde a bolsa, o dinheiro era bem reduzido. Então, apesar de ter aproveitado bastante, poderia até ter aproveitado mais, mas naquela época foi o que deu para fazer. Aí agora, né, nessa segunda experiência mais longa, que foi de 2 anos, então eu já fui numa situação um pouco mais confortável, né, como professor, né, e lá eu tinha um contrato como pesquisador, então foi uma situação bem mais confortável, né? E dessa vez também tinha família, então toda a minha família foi comigo, minha esposa e meus 3 filhos. Então foi uma experiência bem bacana, assim, né? De ficar lá. É um centro onde o pessoal do mundo inteiro passa por lá para ficar um tempo curto, né? 1 ou 2 dias, uma semana, um seminário, ou até um tempo um pouco mais longo, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, como foi meu caso. Então, foi uma experiência bem legal nesse sentido de poder conhecer pessoas, né? Eu tenho a opinião que a ciência você faz só com pessoas, né? Bem engajadas, interessadas em discutir a mesma linha que você está discutindo, não concorde com você, né? Todo momento, tá? Não é isso que a gente quer também, não. Mas a gente quer pessoas que para discutir um determinado assunto, né? Então, esse pós-doc acelerou muito minha, minha pesquisa. Basicamente essa que eu comecei, que foi cromatina, né? Fui para aprender cromatina, como vocês falaram. Então, foram 3 meses que eu passei só estudando, né, no artigo, né? Então, tive um sabático das aulas, não precisei dar aula lá. Então, foi totalmente direcionada à pesquisa, né? E a encontrar pessoas que tivessem interessadas a discutir os mesmos problemas. Então, foi muito legal nessa parte, a parte científica. Foi muito legal, porque todo, toda, toda segunda-feira, para você ter uma ideia, passava alguém na minha sala de algum lugar, que era o dia que o diretor trazia alguém, né? Segunda e terça. Então, toda segunda, toda terça passava alguém do mundo, assim. Uma vez era alguém do MIT, outra vez era do Harvard, outra vez era da Universidade de Houston, que era ali do lado. Pelo menos 2, 3 minutos ele passava lá, ou às vezes 1 hora. Sentava, tomava café, e aí ia discutir ou o que eu fazia, ou o que a pessoa fazia,
ou ia falar de filhos, qualquer coisa, a gente ficava conversando. E às vezes saía uma colaboração, às vezes saía um churrasco. Então, foi uma experiência muito legal nesse sentido, né, para conhecer outras pessoas. Porque pesquisa em ciência você senta e faz, né, não tem muito segredo. Agora, você tem ter um lugar que você possa encontrar, né, outras pessoas interessadas no que você faz, acho que isso é fenomenal. E aí teve a parte cultural também, né, que foi muito legal. A gente foi para uma cidade que é muito viva, né, nesse negócio de ter atividades culturais assim para todas as idades, né, para todos os tipos. Então, como fui para minha família, com a minha família, então tinha atividades para a gente fazer todo final de semana praticamente. Então, teve a gente teve uma experiência assim muito acelerada nesse sentido também, né? Todo final de semana tinha alguma coisa para fazer. E lá era uma região também, apesar de ser um dos maiores centros médicos do mundo, né? Também tinha muita, muita, muita coisa ali em volta de cultura, né? Tinha museu, tinha parques, tinha... Dá para você ter uma ideia, no verão, eram 3 meses que tinha, assim, orquestra, shows, todo final de semana pra gente assistir, de graça. Então, essa parte foi muito legal também. Outra coisa foi conhecer alguns brasileiros que passaram por lá, né? Então, quando eles chegavam, a gente já estava ali há mais algum tempo, eu que já conhecia também lá, porque eu já tinha ido tinha ido outras vezes. Então, a gente conseguia ter uma rede assim, né? Entre os brasileiros, né? Que estavam em Houston ou até em outros lugares, né? Então, isso aí também foi uma experiência bem bacana, né? Sim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Fora de casa. Então isso aí foi legal também. A gente conheceu bastante gente de lá também. Meu menino foi para a escola lá, aprendeu inglês, já fala inglês melhor que todo mundo. Fala inglês texano, né? Melhor que todo mundo aqui em casa, até eu. Então, ele teve essa experiência aí, né? De ficar 2 anos na escola lá. Isso aí foi bem bacana. Minha esposa fez o pós-doc dela lá também, na matemática. Então, acho que todo mundo teve um, um ganho aí, né? Muito bom, né? Eu digo muito acelerado, né? Muito intenso nesses 2 anos aí. Muito legal ouvir você falar sobre, né, tanto a pesquisa, que é uma área que é nova para muita gente, inclusive para mim, e também, né, sobre as vivências, a experiência de estar, né, em outro centro de pesquisa, em outro país. Muito legal mesmo. E aí, antes da gente encerrar esse bate-papo, o senhor poderia falar um pouquinho também sobre as perspectivas de pesquisas futuras? Do grupo, Isso. uai, acho que a gente está com um grupo bem legal agora, né? Com alunos desde iniciação científica, né? Até mestrado e doutorado. Então, acho que a gente vai continuar praticamente nessas 3 linhas, né? Seria simulação de sistemas complexos, né, de proteínas, maquinários biológicos. A outra que é a simulação de cromatina, né? Desde de simulação dos modelos existentes até assim, desenvolvimento de novos algoritmos, né? Novas teorias para simular e para analisar dados de experimento. E a outra que é um pouco mais aplicado, né? Que é desenvolvimento de biosensor e biosensores e potenciais fármacos, né? Então, acho que nossa perspectiva é continuar com essas linhas que parecem muito, mas não é a base
delas é muito parecida, então a gente consegue permear por elas e passar por elas facilmente. E se aparecer outro problema aí também legal, que a gente achar que é legal, na verdade, se a gente achar que a pessoa é legal, aí a gente chama para um churrasco, discute um projeto e começa dali. Então, acho que é assim que eu funciono, né? Se a pessoa não for legal para fazer um churrasco, eu já nem quero trabalhar junto, porque é quase um casamento, né? Que depois você tem, assim, um bebê que é um artigo. Então, é muito tempo junto, né, com a pessoa. Então, em geral, a gente vai começando, assim, novas linhas desse jeito, né? Pode, a gente pode também estar aberto a outras áreas também. Eu comecei com simulação, né, de anivelamento de proteínas na rede, que era como praticamente simular um tabuleiro de xadrez tridimensional, mas depois né, eu fui mudando demais, né? Praticamente cada novo problema era um novo projeto, né, um novo artigo, mas a base é sempre a mesma, né? Aquela vontade de estudar, né? Então, seria isso aí que aparecer também aí, a gente achar legal, a gente faz também. Professor, e que tipo de dica ou conselho que o senhor daria para quem tem interesse em iniciar a área? Bom, de dica, eu acho que a pessoa tem que ser motivada, sabe? E tem que se apaixonar por aquela área que ela começa a fazer. Porque depois que a gente pensa, né, num projeto, num problema, aí vem os problemas mesmo, né? Vem aquele monte de dificuldade. E aí, se você tiver, assim, motivação, né, e gostar daquilo que você está fazendo, você não vai ver como um problema, né? Você vai ver como uma oportunidade para aprender e resolver e passar para frente. Então, acho que mas é isso, né? Ter bastante motivação. Porque depois, a parte técnica, do meu ponto de vista, né? Você consegue aprender, né? Técnica, você aprende. Você vai na escola, aprende a escrever, aprende a ler, porque alguém te ensina. Mas se você não gostar, né, do que você está fazendo, melhor você ir fazer outra coisa na vida. E nesse aspecto também eu já ajudei bastante aluno, viu, a escolher assim, ó, não é isso que eu quero fazer outra coisa, então vai fazer outra coisa. Acho que seria isso. É importante ressaltar também que o professor vai oferecer vagas no próximo semestre do PPG-CTM, né? E, professor, a gente gostaria de perguntar para que os alunos que têm interesse em iniciar uma iniciação científica ou seguir posteriormente com a pós-graduação, como que eles podem fazer para entrar em contato com o senhor? Pode ser pelo meu e-mail, você pode deixar aí depois na descrição. A gente também faz reuniões, né, semanais. Como eu falei para você, é importante, né, essa questão de discutir, encontrar as pessoas. Então a gente tenta trabalhar presencial o maior tempo possível, né, durante a semana, no meu laboratório, no nosso laboratório, lá na Univerde, né, unidade 3 no térreo. E aí a gente se encontra toda sexta à tarde. Não tem um horário específico, sexta à tarde. Acho que seria, por enquanto, tá nesse horário, né? Mas pode ser por e-mail mesmo, para, né? Às vezes, primeiro contato, né? Certo, a E gente deixa na descrição. isso, e pode dar uma olhada também nos meus artigos. Eu já tenho um de cromatina, mas tá para sair mais aí, em curto prazo. Mas já dá para ter uma ideia do que a gente faz. Tem
E tem todos os outros lá, né? Pode olhar os mais recentes, que é o que a gente está trabalhando. Então, seria isso. Obrigada, professor. Aproveitando, vou compartilhar a tela aqui rapidinho para mostrar o nosso site do PPG-CTM. Ah, legal. Está compartilhando aí? Sim, tô vendo. Sim. Aqui a gente consegue encontrar várias informações sobre o nosso programa, né, sobre o corpo docente, as questões sobre ingresso, os laboratórios que estão vinculados aos programas. Então, aqui a gente tem várias informações. Então, é importante para quem está nos assistindo, né, conhecer o site, as nossas linhas de pesquisa também estão aqui. E também o nosso Instagram, aqui o Instagram do PPG-CTM, @ppgctm.ftm. A gente também divulga sempre aqui as informações de ingresso e outras questões relacionadas ao nosso programa. Isso. E Só para comentar no site, para quem for me procurar pelo site da pós, provavelmente meu contato ainda não está lá no corpo docente, mas é porque eu ainda não tive nenhum aluno, né? Então eu ofereci vaga agora, então o meu contato não vai estar lá, mas vocês podem deixar aí na descrição para quem tiver interesse, né? Que aí eu já colaboro com o programa já faz algum tempo. Certinho, professor, a gente agradece a disponibilidade, o aceite do convite para aqui compartilhando com a gente, né? Seu conhecimento, suas experiências. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Vixe, fiquei lisonjeado, super feliz, né? Conversar sobre ciências é uma coisa que não tem hora, né? Qualquer lugar, né? Então, fico muito feliz. Obrigado pelo convite e boa sorte aí para vocês com os outros cafés. Espero que esse projeto perdure aí por bastante tempo. obrigada, professor. Obrigada pela disponibilidade, pela participação. Agradecer também toda a equipe do Café Tecnológico, todo mundo que nos ajuda e nos ajudou hoje. Muito obrigada.